Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar de um assunto que ele não é necessariamente voltado ao mundo esotérico, ocultista, mágico e etc. Não totalmente. Por quê? Vamos falar dos sonhos lúcidos. Eu estava conversando com alguns membros do nosso grupo do WhatsApp e eles sempre falam, né, de sonhos lúcidos. Eles, na verdade, o sonho lúcido em si, ele já foi muito mais popular, né, um tempo atrás, mas hoje em dia ele foi deixado um pouco de lado porque todo mundo tá mais punk rock, hardcore, e deixou um pouquinho de lado o sonho lúcido e preferiu planejar mais uma projeção astral. E o engraçado é que a projeção astral e o sonho lúcido, eles têm, né, algum tipo de ligação em algum dado momento da história, que ela não é bem definida, mas ela existe. Então, nesse Occultcast, eu vou tentar falar um pouco sobre o sonho lúcido numa visão mais da área psiquiátrica, vamos colocar assim, e vou falar um pouco do sonho lúcido na área mais mágica, né? Então, o que é que rola? O que é o sonho lúcido? Primeiro, que todo ser humano tem que sonhar. Por mais que a pessoa não lembre o que ela sonhou, um ser humano ele sempre terá que sonhar. Primeiro, obviamente, eu não preciso dizer que o ser humano ele tem que dormir, né? Isso todo mundo sabe, é normal. Por mais que a pessoa tenha um sono muito ruim, ela sempre vai ter que sonhar. É uma espécie de válvula de escape que o seu cérebro, no caso, algumas pessoas dizem que é o subconsciente que necessita disso, mas eu acredito que não. Então o que rola? O ser humano ele tem que dormir, né? Já disse isso, e ele vai acabar sonhando. Aí algumas pessoas vão chegar aqui e bater uma de emo triste e dizer: não, eu nunca sonho, é sempre tudo muito escuro, tudo muito preto. Gente, por mais que você não lembre que sonhou, e isso pode ocorrer por vários motivos, seja psicológico, neurológico, qualquer um, saca? Mas você sempre sonhou. Então, o fato de você não lembrar nunca dos seus sonhos é uma espécie de anomalia que ocorre. Ela não é muito comum, certo? Vamos botar que entre 100 pessoas, 2 não conseguem lembrar nunca dos seus sonhos. Porque uma coisa é, de vez em quando, você dormir, só sonhar que tá tudo preto e acordar. Isso acontece principalmente por conta de fadiga, certo? A pessoa tá muito cansada, ou porque ela usou algum tipo de aditivo, seja bebida, ou fumou alguma coisa, ou ingeriu alguma coisa que não deveria, né? Às vezes nem precisa ser algo ilegal, tá? Se uma pessoa, ela, por exemplo, tiver uma alimentação muito desregrada, muito pesada pro organismo dela, ela pode acabar a não ter esse tipo de sonho, vamos colocar assim. Então o que rola? Isso é só uma anomalia que ela pode sim ser tratada mudando de dieta, parando de utilizar algum aditivo, ou mudando a forma como ela se comporta no dia a dia, né? Ou seja, fazer mais exercício, se comunicar mais, pegar sol, certo? Dentre outras coisas, até beber água ajuda, né? Porque muitas pessoas hoje em dia acham que beber Coca-Cola é a mesma coisa que beber água, mas não é, certo? Então, a gente não vai focar o nosso assunto em pessoas que não conseguem sonhar, porque a gente sabe que isso é só um problema que deve ser tratado, seja profissionalmente ou não, porque às vezes nem é erro grave, né? Então o que acontece? Quando uma pessoa sonha, ela só tem 2 escolhas no sonho dela: aceitar o que está acontecendo e assistir aquele sonho como se ela estivesse assistindo um filme, né? E no outro dia, a única coisa que sobra é ela tentar descobrir o significado do sonho.
e a gente já falou sobre traduzir sonhos e procurar significados, e eu sempre digo para vocês que vocês não devem pegar um livreto que vai fazer isso ou perguntar para alguém qual o significado do seu sonho, porque o sonho, mais do que qualquer outra coisa, é absurdamente pessoal. Ou seja, somente a pessoa que sonhou vai saber o significado do seu sonho. Por mais que você sonhar, por exemplo, com borboleta, para o seu vizinho possa parecer algo lindo, dizendo que a primavera chegou, tem pessoas que têm pavor. Eu conheci uma menina que ela tinha pavor de borboleta. Então, quando ela sonhava com borboleta, não significava que a primavera estava chegando. Para ela, significava que o mundo estava acabando. E somente ela poderia, fazer essa tradução desse sonho. Tanto que pessoas que cobram para traduzir sonho de pessoas, elas antes dão uma de psiquiatra, dão uma de terapeuta, vão lá e perguntam da vida da pessoa, dos medos dela, dos gostos dela, para então poder fazer a tradução. Porque isso seria uma coisa que a própria pessoa poderia fazer, fazendo uma simples autoanálise, dela e do sonho. Então, por conta disso, a gente não fala muito sobre traduzir sonhos aqui na Imperium. Mas, vamos falar do sonho lúcido. Como eu disse, no sonho normal, você é um espectador. Você simplesmente observa o que está acontecendo e acorda no outro dia. Um sonho lúcido, ele é um sonho que você não só observa, como você consegue, em algumas partes, ou às vezes durante o sonho inteiro, perceber que é um sonho e interagir com o sonho. Algumas pessoas que acham que são X-Men dizem que elas conseguem moldar totalmente o sonho. Eu acredito que a moldagem total é algo que não existe. Isso seria a mesma coisa que você parar e ficar imaginando algo, certo? Então, o que a pessoa ela consegue fazer é interagir com o sonho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você sonhe que está num ataque de zumbi pós-apocalíptico, certo? Se fosse um sonho normal, você iria observar aquilo como se estivesse vendo The Walking Dead. Porém, se você está num sonho lúcido e aí você percebe que aquilo é um sonho, se por acaso em um dado momento estão vindo milhões de zumbis na sua direção e você está desarmado, você percebe, isso é um sonho, eu posso acordar e aí acabar com o sonho lúcido. Ou você pode pensar, e se eu tivesse uma arma? E aí sim você vai aparecer no seu próprio sonho com uma arma. E essa arma, ela traz um sentimento de que você vai conseguir se proteger. Então, no sonho, você vai começar a atirar nos zumbis como se estivesse jogando um jogo de tiro. E o sonho lúcido, ele define isso baseado nas suas emoções com o que está acontecendo ao redor. Então ao invés de imaginar que eu tenho uma arma, eu vou imaginar que eu não estou num ataque de zumbis, mas sim que eu estou numa praia nudista com um monte de gente gostosa correndo atrás de mim. Esse é um tipo de interação que é muito complicada, da sua mente gerar no momento que você está dormindo. Então a chance de aparecerem zumbis pelados somente, mas você ainda ter a noção de que eles são zumbis é maior, certo? Então, por conta disso, a maior parte das pessoas que tem algum tipo de interação nos sonhos lúcidos são interações pequenas, é como se elas mudassem pequenas partes do roteiro, e não o roteiro inteiro, o filme inteiro, vamos colocar assim. Então, o sonho lúcido, ele é uma coisa que pode ser considerada totalmente psicológica, certo? Psiquiatras, desde 1913, certo, estudam isso. Um dos maiores estudiosos dessa área foi um cara chamado Frederick Van Eden, certo? E ele estudava os sonhos lúcidos como uma forma de relaxamento e de que você pudesse se conhecer melhor e, inclusive, superar algum tipo de trauma ou coisa do tipo. O que eu digo que não vou entrar no assunto porque trauma é uma coisa muito complicada para vocês aprenderem sobre isso num podcast, certo? Então, basta vocês irem num profissional, ele vai explicar melhor isso. Porém, uma coisa que eu posso dizer com certeza para vocês
é que vocês podem sim usar os sonhos lúcidos para ter algum tipo de válvula de escape. Ou seja, sonhar é uma coisa muito boa, né? A gente sabe que quando é algo bom a gente chama de sonho, quando é algo ruim a gente chama de pesadelo. Você pode transformar um pesadelo num sonho e se divertir com ele? Com certeza você pode, se você tiver controle desse sonho. E é onde então entra o sonho lúcido. Porque você pode transformar qualquer pesadelo, certo, num grande sonho divertido. O roteiro ainda vai ser o mesmo. Você tá ali sendo atacado por um demônio infernal e do nada tu transforma ele numa súcubo gostosa hentai e aí você acaba tendo um sonho molhado. Você pode fazer isso, certo? Então, o sonho lúcido é esse controle. É a sua mente, os seus sentimentos, certo? Controlando esse sonho e gerando um roteiro, uma imagem, certo? Um filme que você entende. Então, na forma, vamos colocar, mental, você não vai ter nenhum tipo de contato extraterrestre ou extraterreno, mágico, astral, utilizando o sonho lúcido. Porém, esse carinha que eu citei, vou chamar ele de Kiko, né, já que o nome dele é Frederick. O Kiko, ele começou essa brincadeira em 1913. Ele é considerado, né, tipo, um estudioso, vamos botar assim, um especialista da era moderna. Mas a gente sabe que os sonhos lúcidos, eles sempre foram utilizados também pela galera que realmente acreditava em deuses, acreditava em vida após a morte, acreditava em plano astral, acreditava que a pessoa ela poderia sim sair do seu corpo e fazer N coisas. E por conta disso, a gente tem muitas técnicas, né, dos yogin, a gente tem técnicas na Telema, a gente tem técnica na Golden Dawn, a gente tem técnica em tudo que é canto, utilizando do sonho lúcido como uma ferramenta para que você possa sim fazer uma projeção astral e que você também possa entrar em contato com seres espirituais. Quando eu digo ser espiritual, é qualquer ser não físico. Então, são anjos, são demônios, são guias, são fantasmas, são orixás, são eguns, qualquer coisa que não pertença ao plano físico, a pessoa pode tentar utilizar a ferramenta sonho lúcido para então atingir um estado alterado de consciência para conseguir fazer uma projeção astral e nessa projeção astral entrar em contato com esses seres. Só de falar isso, vocês já perceberam que o trabalho é um pouco longo. Então é por conta disso que as pessoas meio que deixaram um pouco de lado, certo? O sonho lúcido e já pularam direto para a projeção astral, porque é mais fácil você ir direto para o final. E algumas pessoas pularam a projeção astral e vão direto para um ritual, um sistema de evocação, certo? Seja com médiums ou não, né? Utilizando sistemas ou não, ou simplesmente utilizando aditivos, certo? Então vamos lá. Os métodos utilizados para para o sonho lúcido, eu vou citar aqui primeiro, eu só vou citar hoje alguns métodos que são utilizados de forma, vamos botar física, não de forma mágica. A gente tem uma coisa que é fato na sonho lúcido, que você deve ter noção e controle da sua mente, da sua consciência, um controle total. Ao contrário do que as pessoas acreditam, a gente não fica 100% consciente de tudo que está fazendo durante 24 horas por dia. Na verdade, boa parte do nosso dia estamos fazendo coisas que sempre fazemos, né? E fazemos de forma mecânica. A gente nem percebe que está fazendo, elas saem no automático da gente. Então, para que você realmente possa ter um sonho lúcido, normalmente você tem que primeiro começar a perceber a sua concepção do mundo e do seu corpo. Então eu vou citar aqui 5 técnicas
né, que as pessoas acreditam que ajudam você a ter mais chances de ter um sonho lúcido. Repara que são técnicas bem simples, né? Eu procurei aqui uma lista bem molezinha. Vamos lá para a primeira. Checar a realidade, ou reality check. O que é o reality check? O reality check quer dizer que você, durante o seu dia, enquanto você está acordado, você tem que prestar mais atenção, certo? Em tudo que acontece ao seu redor. Ou seja, deixar de ser um biorobô, ou seja, deixar de fazer tudo de forma mecânica e começar a observar mais detalhes ao seu redor. O que seria isso? Bom, você tem que começar a perceber qual é a diferença entre o aroma, por exemplo, de um ambiente que você está para um outro, da temperatura de um ambiente para o outro. E você tem que começar a observar as coisas que estão ao seu redor, se alguma delas muda, ou seja, se naquele dia um objeto está mais totalmente limpinho, no outro dia se tem alguma poeira nele, quanta poeira caiu, observar a posição dos objetos, ou seja, é basicamente você observar o mundo ao seu redor de forma que normalmente as pessoas não fazem. Por mais que isso pareça algo absurdamente simples, você fazer isso com uma certa constância é cansativo. Por quê? Isso é um trabalho a mais que você vai dar para o seu cérebro que ele não está acostumado a fazer. Por exemplo, quando você vai para o seu trabalho, você, pelo fato de fazer aquilo sempre, todo santo dia, você nem percebe, mas você faz totalmente no automático. Você acorda, você se ajeita para ir para o trabalho, você pega o seu transporte para ir para o trabalho, você faz o seu trabalho, você pega o transporte para voltar, você chega em casa, faz o que tem que fazer e dorme, faz isso durante a semana toda, até então você ter um dia onde você vai fazer algo diferente, certo? Um happy hour, uma folga no final de semana, uma viagem. Então, o teu cérebro ele se acostumou a não procurar os detalhes. Quantas vezes você entrou, por exemplo, num ônibus ou num trem ou no metrô e observou cada pessoa que estava sentada em cada um dos bancos? Qual a cor da camisa delas? Quantas delas têm cabelo branco? Quantas são loiras e etc. Então eu sei que pode parecer um bagulho meio, sei lá, de pessoa psicopata, né? Observar cada detalhe de tudo de onde está. Mas aos pouquinhos você vai fazendo isso e vai fazendo com que o seu cérebro, né, procure mais detalhes quando também está sonhando. E quando o seu cérebro perceber que não existem tantos detalhes, porque é um sonho, nesse dado momento o seu cérebro vai falar: ô garotão, você está sonhando. Aqui era para ter muito mais detalhe, mas o seu cérebro não cria os detalhes. Então ele vai falar: você tá sonhando. E aí você ganha consciência de que você tá sonhando. E aí você tem, obviamente, um sonho lúcido, né? Então essa técnica, eu tô explicando mais porque ela é a mais demorada, mas é uma das que mais ajuda, certo? Inclusive, tentem fazer isso assistindo filmes. Tentem ver todos os detalhes dos filmes e não só o que tá em primeiro plano. E aí vocês vão perceber ainda mais coisas, certo? Bom, a gente tem o MILD, que é o Mnemonic Induction of Lucid Dreams, certo? Para você testar essa técnica, ela é a mais preguiçosa de todas. Você, antes de dormir, antes de cair no sono, você tem que ficar repetindo para você que você vai ter um sonho lúcido, certo? Ou seja, você vai levar essa mensagem para o seu cérebro para que quando você realmente desligue, a última coisa que ele lembre é que você vai ter um sonho lúcido. Então talvez você venha a sonhar que está tendo um sonho lúcido e por conta disso o seu cérebro acorda e te fala: opa, estamos tendo um sonho lúcido, parabéns. Obviamente, isso daí você vai ter que fazer uma constância enorme, porque isso é uma espécie de sugestão que você está dando para você. Bom, a gente tem a WILD, que é o Wake Induced Lucid Dream. Bom, você vai ter que tentar, né, nessa forma, ficar consciente de que está indo dormir, certo?
Ou seja, a cada segundo, minuto antes de dormir, você vai ter que ficar observando se você já dormiu ou não. Até que vai ter um dado momento que o seu cérebro vai desligar, você vai dormir, só que você ainda vai estar esperando o momento que vai dormir. Então, por conta disso, quando você dormir, você vai acabar, acordando no sonho. A gente tem o FILD, que é o Finger Induced Lucid Dream. Cara, esse daí é engraçado que você tem que ficar movimentando ele, no caso, o finger, ele diz pra você ficar movimentando um dedo antes de dormir. Algumas pessoas ficam sacudindo o pezinho ou movendo o dedão do pé e tal, para manter uma parte do cérebro consciente antes de dormir. E conforme isso acontece, a pessoa ela acaba levando uma certa consciência depois que apaga. É meio bobo, é bem simples, mas não cansa e tem um montão de gente que gosta de ficar sacudindo o pezinho antes de dormir, então, né? E a última é SSILD, Senses Initiated Lucid Dream, né? Que é você ficar observando o seu corpo totalmente, todos os comportamentos que o seu corpo tem, antes de dormir. Perceber sua respiração, seu batimento cardíaco, sentir o sangue passando pelas suas veias, cada coceirinha, sentir o vento batendo na sua pele. Ou seja, você ficar se observando a cada detalhe antes de dormir. Esse, apesar de ser uma das melhores, né, é uma das que mais impede você de dormir. Por quê? Você vai estar absurdamente consciente, porque o nosso corpo ele dá muitas respostas e dá muitas opções para você ficar assistindo. Então, nessa técnica em si, você acaba só indo dormir quando você está absurdamente exausto. Então, você só pode tentar essa quando você tiver bastante tempo, né, para ficar acordado. Então, essa daí é um pouquinho mais avançada, mas ela funciona muito bem e ela, inclusive, ajuda bastante para que quando você tem o seu sonho lúcido, você tenha total controle dos seus sentidos, né? Olfato, visão, etc. no sonho lúcido. Vai parecer cada vez mais real. Porque, na verdade, você manteve todos os seus sentidos ligados antes de dormir. Essas são 5 técnicas que não são mágicas. Eu até queria falar das técnicas mágicas, como pranayama, mantra e etc. Só que a gente já passou dos nossos 20 minutos, porque esse assunto é absurdamente longo. E como nós vamos ter aula sobre ele, né? Obviamente nós vamos ter uma segunda parte, né, desse podcast sobre sonhos lúcidos. Então isso eu vou dizer que é uma introdução ao sonho lúcido. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Se vocês acompanharem todos, vai ser muito parecido com o que rolou no podcast sobre defesa e proteção e etc. Vocês vão acompanhando e vão servir já como uma introdução para as aulas. Então, bom, lembrando sempre que nós temos o nosso portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Pode encontrar a gente também no Instagram e no Facebook, certo? Todos os links estão na descrição. Você pode ouvir os podcasts no Spotify e em mais um monte de lugares, certo? Que também estão aqui na descrição, ou até no próprio portal mesmo você pode ouvir. Se você gostou muito do nosso conteúdo, compartilha, dá um like. Se você tem dúvida, gostou ou não gostou, comenta. Em qualquer uma das redes sociais a gente vai encontrar e responder você. Se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se, que o link também está na descrição. Você pode começar com R$5, vai até R$50. Eu estou muito feliz porque o número de apoiadores aumentou. Então, por conta disso, a gente vai começar a gravar mais podcasts e botar mais matérias aqui no portal. Então, muito obrigado mesmo. Depois eu vou fazer um especial para todos os apoiadores, vou citar o nome de todo mundo e tal. E a gente vai fazer um sorteio de algo que vocês vão gostar, certo? E lembrando que agora a gente também está no YouTube e o YouTube está quase atingindo o número de podcasts que a gente tem no Spotify. Então, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, tenta se inscrever no canal, dá um like, compartilha, que você ajuda muito para que a gente possa finalmente ter um canal no YouTube que seja relevante, né? Então, galera, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima. Fortuna.